Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que você está ouvindo esse vídeo, né? Você está ouvindo e assistindo esse vídeo. Hoje eu vou trazer aqui um assunto importante. Mas antes disso, eu quero falar para você, né? A gente é de origem simples e humilde, né? Se você que está assistindo aí, a gente quer trabalhar com essa questão da internet, levar o conhecimento que a gente tem, se fazer conhecido também, trabalhar na questão da internet aí, mas a gente de origem humilde. Aí se você está assistindo aí no seu celular, veja aí que às vezes fica sombreado nessa minha parte do meu rosto, por causa da iluminação. A iluminação a gente está trabalhando aí para ver se alcança melhorar a iluminação dos nossos vídeos. Vocês vão aí entendendo aí a nossa posição, né? Ainda não comprei ainda um aparelhozinho que melhora a iluminação pra gente. Mas a gente vai fazendo aí na medida do possível aquilo que a gente pode fazer. Eu sou Daniel Sião. Convido você a se inscrever no meu canal no YouTube, Daniel Sião. Daniel Sião é @Daniel Sião, tudo junto e com letra minúscula, 4432. E lá no Quai também, a gente está lá no Quai. Lá no Quai é Daniel Sião 902. E também tem no Facebook Daniel Sião, tem no Instagram. Só que no Instagram é Francisco das Chagas Silva Constante. @Francisco das Chagas Silva Constante. E a gente está trazendo uns conteúdos maravilhosos. E hoje a gente vai falar, eu quero falar com você um tema importante, que há mais de 30 anos que eu estudo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu tenho um ministério aqui no Piauí, município de Esperantina, chamado Igreja Cristã na Pedra Angular. Também simplesinho, mas levando a palavra de Deus com sinceridade e aquilo que as Escrituras falam. E falando na palavra de Deus, eu assistindo à internet tenho ouvido e visto, né, vários debates a respeito das Escrituras. Uns falam uma coisa, outros falam outra, né, a respeito das Escrituras. E um tema que eu poucos dias ouvi, né, e assisti num debate foi a respeito de que Jesus é a descendência da mulher, né, que fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz que é Jesus, porque foi o único que foi gerado, né, de mulher. Só da mulher sem o homem. Mas isso é a nossa mentalidade a respeito do assunto como ser humano. Porque conhecemos a história de Jesus como alguém que nasceu só da mulher. Mas Jesus, aos olhos de Jesus e aos olhos de Deus, nas Escrituras Sagradas, isso não tem fundamento. Aos olhos de Deus e aos olhos de Jesus, nas Escrituras Sagradas, não tem fundamento. E é importante ressaltar, né, que Jesus diz que aquilo que é com respeito a ele está escrito nas Escrituras. Antes dele vir ao mundo, né, e se gerar lá no ventre de Maria, o que era a respeito dele estava escrito nas Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus. Ele até falando lá com os que estavam contra ele, ele diz: vós não vinde a mim e examinai as Escrituras, pensando nela ter a vida eterna? Mas eles não entendiam o que o Senhor Jesus disse: as Escrituras testificam de mim. Então, aquilo que é com respeito a Jesus Cristo, que se refere a Jesus Cristo dentro das Escrituras,
há um testemunho dentro das Escrituras com referência a isso. E com referência a ele ser descendência de mulher, não tem. Tem dentro das Escrituras que ele nasceu de mulher, sob a lei. Está lá em Gálatas. O apóstolo Paulo fala isso, né? Mas não tem nenhuma parte das Escrituras, né, citando Jesus ser descendência da mulher. Tem várias partes falando de que ele é descendência de Abraão, né? Descendência de Davi. Tem essas partes daí. E ele mesmo não se chama filho da mulher, ele se chama filho do homem. O próprio Jesus se chama filho do homem. Eu vou falar aqui, ler aqui um tema daqui, porque eu tenho vários livros escritos, até que eu estou procurando, né, encontrar pessoas que queiram patrocinar juntamente comigo as obras que Deus já tem me dado já, com referência à escrita, que eu sou uma pessoa que tenho a capacidade para escrever vários e vários temas, né, e também sou compositor e tenho esses dons, e eu estou à procura de pessoas que queiram investir nisso para a gente desenvolver junto e ganhar junto também, né? E aqui um dos temas dos livros que eu escrevi, né, aqui é sobre a Jerusalém de cima. Tem uma parte aqui que fala exatamente a respeito do que eu estou falando aqui. Diz assim: a Jerusalém de cima é a mulher que com a sua semente são inimigas da serpente chamada Satanás, do episódio que aconteceu lá em Gênesis. O episódio que aconteceu lá em Gênesis, depois Deus dá uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. E quando chega na serpente, ele diz que colocaria inimizade entre ela e a mulher, e a descendência dela e a descendência da mulher. E a Bíblia chama que aquela serpente lá é Satanás. Aí a pessoa, os teólogos dizem que ali se referindo à mulher no sentido genérico, que alcança até chegar a Maria. Como a mulher que está citando ali em Gênesis, que de tal forma que a descendência da mulher é Jesus. Mas as Escrituras não testificam isso. As Escrituras fala da inimizade de uma mulher no sentido espiritual, que é inimiga. Porque se fosse a mulher no sentido genérico, a mulher total, né? Então a mulher jamais se submeteria às vontades de Satanás, porque ela era inimiga, né? Ela e Satanás seriam inimigas, né? Então jamais a mulher se submeteria às vontades de Satanás, e ela estaria isenta do pecado. Por quê? Porque ela e Satanás seriam inimigos, porque a serpente que lá está sendo falada é Satanás. Então não tem como. E vamos agora ver dentro das Escrituras se fala de uma outra mulher que tem descendência, ela e a sua descendência são inimigas de Satanás, a serpente lá, que fala em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Vou fazer aqui a leitura. Diz assim: as Escrituras deixam bem claro que são os cristãos a semente da mulher de Apocalipse 12. A mulher citada ali é a mulher de Apocalipse 12. A Jerusalém de cima, que é considerada a mulher e mãe dos cristãos. Ela e a sua descendência é que é inimiga, né, de Satanás com os seus descendentes. Que são semente inimiga da antiga serpente e seus descendentes. Sendo então que a mulher de Apocalipse 12 e a sua semente é a mulher de que Deus promete torná-la inimiga juntamente com a sua semente. Inimiga da antiga serpente, né, chamada Satanás. Como mostra em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Muito bem. Muitos pensam
que a mulher ali é Maria. E que a semente da mulher, né, mencionado ali é Jesus. Né? Muitos pensam nisso. A maioria, acho que é quase que absoluta dos teólogos, né? Dizendo que, pois Jesus é o único homem nascido só de mulher. Essa é a conclusão deles. Nascido só de mulher sem necessitar de homem. Mas, se isso fosse verdade, né, teria o testemunho das Escrituras. Pois Jesus diz que são as Escrituras que testificam dele. Né? Mas não temos nenhum testemunho, né, chamando Jesus de filho da mulher dentro das Escrituras. Não temos. De jeito maneira. Ou de filho da mulher, ou descendência da mulher, ou posteridade da mulher. Não encontramos dentro das Escrituras. Mas é chamado de filho de Davi, descendência de Abraão, posteridade de Abraão. E o próprio Jesus se chama filho do homem. O próprio Jesus se chama filho do homem. Portanto, as Escrituras não testificam que Jesus é semente da mulher. Não testifica. Entendeu? Dentro das Escrituras não tem esse testemunho. O próprio Jesus testifica de qual semente a antiga serpente é inimiga. De qual semente a antiga serpente é inimiga. E qual semente deve pisar e ferir com os pés a antiga serpente, como diz lá. Né? A promessa lá de capítulo 3 e versículo 15 lá de Gênesis, né? Faz a promessa. Aí Jesus ele mostra qual é a semente, qual é a descendência que pisará na cabeça da serpente, mas para esmagar a cabeça da serpente, como foi falado lá, e a serpente fere o calcanhar dessa semente, dessa descendência. Onde é que está escrito isso de Jesus falando? Em Lucas capítulo 10, versículo 19. Onde ele, né, dá poder para os seus discípulos, né, e os discípulos de Jesus é descendência da Jerusalém de cima, que é considerada a mãe dos cristãos, como mostra também Isaías 54, né, concordando com que fala o apóstolo Paulo em Gálatas 4, né, no capítulo 4. Muito bem. Jesus dá poder para os seus discípulos pisar Satanás e os demônios, ou seja, pisar Satanás e a sua semente. Como também as Escrituras testificam em Romanos capítulo 16 e versículo 20. Capítulo 16, versículo 20 diz assim, preste bem atenção, que é debaixo dos pés dos cristãos, verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus, porque ser cristão é ser discípulo de Jesus, os cristãos, debaixo dos pés dos cristãos, discípulos de Jesus, que é a semente da mulher de Apocalipse capítulo 12, que Deus promete que a serpente Satanás, né, será esmagado com os pés, debaixo dos pés. Romanos capítulo 16, versículo 12. Então, aquela promessa que tem lá em Gênesis, de Deus prometendo que a descendência da mulher esmagaria, confirma exatamente em Romanos qual é a descendência que ele estava falando, se referindo lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Aqui em Romanos capítulo 16 e versículo 20, ele confirma qual era a descendência que ele estava falando lá e estava prometendo, né, que aconteceria. E essa descendência é os cristãos que são filhos da Jerusalém de cima, que é a mesma falada lá no capítulo 12 de Apocalipse. Que Deus promete a serpente, chamada Satanás, né? Ser esmagada, né, pelo calcanhar, pela semente da mulher, prometida lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Será
esmagados debaixo dos pés da semente da mulher, que Deus promete serem inimigas com as suas sementes. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, ali fica claro qual é a mulher e qual é a semente. Diante de tudo isso, fica bem claro que a mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, não é Maria. Não é Maria, mãe de Jesus. Mas sim a Jerusalém de cima. E a semente da mulher, ali citada, como inimiga de Satanás também, porque não é inimizade, não é só da mulher com a serpente, mas a semente da mulher também é inimiga da serpente, juntamente com a mãe, né? É inimiga da serpente, e a serpente com a sua semente também é inimiga da mulher com a sua semente, com a sua descendência. E ela, né, diz aqui, a Jerusalém de cima, a semente da mulher, ali citada como inimiga de Satanás, e a qual Satanás é inimigo com a sua semente. São os cristãos juntos e em particular. Pois toda a Escritura testifica claramente que os cristãos juntos e em particular são chamados de semente da mulher em Apocalipse 12. E em Isaías 54, 3, mostra que a Jerusalém de cima é a mulher que tem a posteridade. A única mulher citada na Bíblia, né, que tem uma posteridade, que tem uma descendência, né, é a mulher considerada a Jerusalém de cima. Lá em Isaías 54. Dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, quando se fala em descendência, genealogia, sempre é descendência do homem. Descendente do homem. Mulher não tem descendência dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras. A única mulher que se fala que tem descendência testificada dentro das Escrituras, lá em Isaías 54, é a mulher que o apóstolo Paulo chama da Jerusalém de cima, que ele cita até as Escrituras também lá de Isaías 54, a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos os cristãos. Os católicos dizem que a mãe dos cristãos é Maria, porque eles acreditam nesse mesmo entendimento de que é de Maria que está falando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas a Maria não é mãe dos cristãos. A mãe dos cristãos, a única mãe dos cristãos que as Escrituras testificam como mãe dos cristãos é a Jerusalém de cima. Como fala em Isaías 54 e confirmada na carta de Gálatas por Paulo e em Apocalipse capítulo 12. Confirmando que ela é a mesma mulher, né? A Jerusalém de cima é a mesma mulher de Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Então, pessoal, aí fica bem claro, né, que a mulher dali de Gênesis capítulo 3 não é Maria, né? Não é Maria. E eu vou trazer mais conteúdos a respeito disso aqui. Aqui tem muita coisa aqui a respeito disso. A descendência da mulher. Então fica claro que Jesus não é a descendência da mulher. Eu vou ler mais outra coisa aqui. É a respeito do filho da Jerusalém de cima, que também se refere a Jesus. Mas de forma resumida eu vou
resumir aqui. Depois a gente vê aqui, eu faço um outro vídeo explicando melhor, dando tipo continuidade ao assunto. Outra coisa que é importante lembrar é que a serpente lá de Gênesis 3:15, lá em Apocalipse, fala que ela é Satanás. Em outras partes das escrituras deixa bem claro que ela é Satanás. E o veneno de Satanás, nós sabemos que o veneno de Satanás, o veneno mortal de Satanás é o pecado. Porque é ele que mata o pecado. E Satanás aplica esse veneno nas pessoas por meio do engano. Quando alguém é enganado, então, por Satanás, ele cai em tentação, Satanás cravou os seus dentes e injetou o veneno naquela pessoa. Sabendo disso, que o veneno de Satanás é o pecado, que ele injeta por meio do engano, fica mais claro ainda que Jesus não é o descendente da mulher ali, porque Jesus nunca pecou. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 3, versículo 15, que o calcanhar da descendência da mulher, ali falado, será ferido. Será ferido pela serpente, chamada Satanás. Aquele que Satanás fere, Satanás injetou o veneno. E Jesus nunca foi envenenado pelo veneno de Satanás. Jesus nunca pecou. E outra coisa é que a palavra de Deus diz também que o Filho de Deus, quem é filho de Deus, e principalmente como Jesus era, o maligno não toca. Não pode tocar porque a pessoa se resguarda. E quem mais se resguardou do que Jesus? E a Bíblia deixa bem claro que ele não cometeu pecado. Então, é uma questão a mais, é algo a mais para ficar bem claro de que Jesus não é a descendência da mulher ali citada. Mesmo ele tendo nascido de mulher, só de mulher, sem relação com o homem. Então, cai essa tese por terra de que Jesus é descendência da mulher. Jesus, ele diz que é descendência de Abraão. As escrituras testificam isso. Descendência de Abraão, descendência de Davi. Então, ficou bem claro, né? Isso é um tema que requer tempo para mostrar dentro das escrituras, versículo por versículo. Mais de 30 anos que eu estudo a Bíblia. E tem várias citações dentro da palavra que confirmam exatamente isso que eu estou falando. Depois você pode pegar esse vídeo e repetir várias vezes aí, você assistir, e você vai ver, né, que se confirma. E eu quero, minha vontade, no nome de Jesus, no poder de Deus, né, me ajudando, enviando pessoas e dando a condição, eu quero publicar aquilo que Deus tem me dado conclusivo, né, dos meus estudos da palavra de Deus. São vários livros a respeito das coisas de Deus. Então essa era a mensagem que eu queria repassar para todos. Tchau, até o próximo vídeo.